Onde? Na academia? Não, estamos num supermercado. Fazendo compras? Também não. A gente vai falar sobre uma tríade super bacana que envolve alimentação, exercício e descanso. O repouso. Por que é tão importante a gente dormir bem para render melhor no exercício e no nosso dia a dia? É agora no Mexa-se. Hoje nós temos uma convidada especial, a nutricionista Ana Carolina Camargo, que vai tirar várias dúvidas em relação à tríade entre alimentação, exercício e o descanso, o sono, que é tão importante. A Ana vem estudando sobre essa questão. Ana, me fala aí, o que seria interessante quando a gente para pensar? O que pode influenciar na qualidade do sono? Primeiro passo. Primeiro passo é a alimentação, influencia muito, e o exercício. Onde, se a gente tem uma alimentação inadequada próxima ao horário de dormir, isso vai influenciar no sono. E, inclusive, o tipo de exercício também vai influenciar no sono. Porque se a gente tem uma atividade física de competição próxima ao horário de dormir, isso vai influenciar no aumento de alguns hormônios, como a adrenalina. E isso faz com que tenha uma diminuição na produção de melatonina, que é o hormônio que propicia o sono. Então, talvez aí... Então, primeira coisa, qual a modalidade que eu realizo e qual o horário do dia? Isso mesmo. Então, próximo ao horário de dormir, a gente vê em alguns estudos que não é tão indicado fazer essas atividades de competição. Talvez, próximo ao horário de dormir, seja mais indicado musculação, né? Isso, os estudos têm demonstrado? Estudos têm demonstrado isso, por conta dessa relação de adrenalina e melatonina. Então, primeiro, o exercício, dependendo da modalidade, não seria tão interessante fazer antes ou próximo do horário de dormir. Tá. Alimentos. Que tipo de alimentos, pensando assim, poderiam contribuir aí num sono adequado? Aí a gente tem vários alimentos que podem ajudar. A gente tem abacate, algumas castanhas, aveia, banana, maracujá, e cada um desses alimentos tem um benefício diferente por conta de alguns nutrientes diferentes que eles têm, né? Isso, o Wilson com a Aninha já vão conversar então sobre esses nutrientes, sobre esses alimentos e que horário então seriam mais interessantes estarem o quê? Sendo consumidos. Tem se falado, a gente escuta um pouco aí na literatura, dentro da educação física, sobre o ciclo circadiano, né? Explica para quem está em casa o que vem a ser esse ciclo de uma maneira assim simples, fácil, que eles possam estar entendendo. Então, atualmente a gente tem um grande número de estudos com ciclo circadiano. E aí as pessoas estão confundindo o ciclo circadiano com o ciclo do sono. E na verdade não. O ciclo circadiano são as 24 horas do dia. E essas 24 horas do dia, que na verdade é o ciclo circadiano, ele vai influenciar em vários processos metabólicos, inclusive o sono. Isso é padrão para todas as pessoas ou varia aí? Como que é? Aí a gente tem o cronotipo, né, que a gente fala dentro da ciência. E esse cronotipo varia de indivíduo para indivíduo. Por quê? Sabe aquelas pessoas que são mais ativas durante o dia e algumas pessoas são mais ativas durante a noite? Isso é o cronotipo. Então, é fisiológico algumas pessoas serem mais ativas durante o dia e algumas pessoas mais ativas durante a noite. E a gente conversando agora há pouco, a Ana também relatou quando eu estou próximo de dormir. Existem determinadas situações que podem vir a prejudicar o meu sono. Ana, explica um pouco aí que situações essas seriam até para perda de sono, para insônia. Então, são situações muito recorrentes, né? Porque quem que não fica com o telefone antes de dormir na cama, né? E isso influencia diretamente no sono, porque influencia diretamente na produção de melatonina. Mais uma vez aí a melatonina, né? A melatonina sendo influenciada por um celular? Por conta da luz. Então a influência da luz é direta na produção de melatonina. Porque se eu tenho luz, eu não tenho produção de melatonina.
Inclusive, eu tava comentando com você, né, de filmes, porque às vezes a gente, vai assistir um filme pra dormir e tal, e o conteúdo de filmes também pode influenciar no sono. Por quê? Aí também influencia filmes de ação, suspense, vão influenciar na produção de melatonina, porque vai liberar adrenalina, porque um filme de ação, terror, suspense, vai liberar essa adrenalina, cortisol e influencia na produção direta de melatonina. A televisão, então, também influencia. Influencia. Então, mais do que não só a televisão, mas o conteúdo dos filmes, televisão, do que estiver assistindo. Mas também tem influência por conta da luz, né? Normalmente a gente está lá dormindo, perdeu o sono, primeira coisa que vai fazer, ou pega o celular, ou liga uma televisão, isso então... É péssimo para o sono. É péssimo. E isso vai influenciar na performance esportiva no dia seguinte. Porque se você não dormiu bem, a gente já tem documentado na literatura muita coisa sobre isso, porque uma diminuição no tempo de sono influencia na performance esportiva no outro dia. Então, além da qualidade dos nutrientes, além do que eu tenho que cuidar da alimentação, eu preciso também ter as minhas horas de descanso suficientes para eu ter um rendimento lá na minha academia. Com certeza. Aí você estava comentando dos alimentos e tal, e o café, que não é tão indicado a gente tomar, porque muita gente toma o café de pré-treino, né? E aí as pessoas que treinam à noite tomam um café de pré-treino e também influencia na produção de cortisol, porque quando eu consumo café, eu aumento a produção de cortisol, e esse aumento na produção de cortisol diminui a produção de melatonina. Então as pessoas que treinam à noite e fazem o pré-treino com cafeína ou café também não é tão indicado. Olá, Ana! Estamos aqui com as compras que a Ana e a Cassiane fizeram e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre cada alimento que pode influenciar nessa recuperação, né, que foi comentado no primeiro bloco. A gente sabe que existe uma tríade com relação à nossa saúde e o desempenho físico, né, o exercício, uma alimentação adequada, mas também o descanso, né? Então a Ana vai falar um pouquinho para nós a influência da alimentação no descanso. Ana, eu até estava comentando com a Ana, eu tive um episódio nesses últimos tempos que comi 500 ml de açaí com Nutella, mousse de leite ninho, tinha também morango. Mas, o que aconteceu? Comi umas 11 horas, umas 2h30 da manhã, despertei como se tivesse tomado 1 litro de café. E isso aconteceu 3 vezes, e as 3 vezes eu tinha me alimentado com a mesma coisa. Isso influenciou mesmo ou foi outro motivo qualquer? Com certeza isso influenciou. Como eu estava comentando, a qualidade da alimentação interfere no sono. Então, quando a gente tem um alto consumo de gordura e de carboidratos de alto índice glicêmico, isso vai influenciar na produção de melatonina. E aí, por isso que você despertou. Você não estava com a produção de melatonina, você não estava com um pico de melatonina, né, durante a noite. E por isso que você acordou. Ana, então foi as calorias ou especificamente o carboidrato, né? Já que é uma bomba calórica, carboidratos, gordura, de tudo. Os dois, porque a gente sabe pela literatura que tanto a quantidade quanto a qualidade pode interferir na produção de melatonina. A qualidade e a quantidade de calorias, né? Então, não foi só a qualidade de macronutrientes, mas também a quantidade. Tá, então eu já percebi que açaí com chocolate não serve para esse horário e depois dormir. Então quais seriam os alimentos mais interessantes para a gente ter um sono reparador? Próximo ao horário de dormir, então, é legal que a gente tenha um consumo de carboidratos de baixo índice glicêmico e baixa carga glicêmica. Então, o que seria isso, né? Eu separei aqui algumas coisas que podem ser benéficas, tá? Inclusive alguns chazinhos, mas vamos passar uma opçãozinha que eu gosto bastante, do abacate com maracujá e a banana. Então a gente pode fazer uma batida ou com leite, ou com bebida vegetal, de coco, ou amêndoa, ou até mesmo água, e até água de coco. Então a gente bate o maracujá com o abacate e com a banana. Por que isso? Porque o abacate ele é fonte de uma substância que se chama
beta-citosterol. E esse beta-citosterol, ele ajuda na modulação de cortisol. E o importante para a gente ter um sono reparador é a gente ter as curvas de cortisol e melatonina adequadas. Então, o beta-citosterol auxilia nisso. Esse cortisol que você está falando é aquele hormônio do estresse. Exato, o cortisol é o hormônio do estresse. Então, quando eu tenho o cortisol aumentado, eu não tenho melatonina aumentada. Então, à noite, o indicado é que a gente tenha baixo cortisol e alta melatonina. Então, uma outra opção, além dessa batida, eu gosto bastante do kiwi. Por que o kiwi? A gente tem alguns estudos com o kiwi, porque o kiwi ele é fonte de fitomelatonina. Então, a planta também produz melatonina. E o kiwi é uma boa fonte de fitomelatonina. E alguns estudos mostram que o consumo de uns 2 kiwis antes de dormir pode auxiliar no sono também. Então, talvez o consumo do kiwi pode ajudar. É claro que a gente não está falando de nenhuma ação medicamentosa. Isso não vai funcionar isoladamente. Por isso que a gente trouxe bastante opções, porque a gente pode colocar várias dessas opções no decorrer do dia e isso tudo pode sim trazer uma melhora significativa. Então, não necessariamente a gente só tem que comer esses alimentos antes de dormir, hein? O consumo diário vai favorecer tudo isso. Exato. Por quê? Porque a aveia e a banana são fontes de triptofano. Triptofano é um aminoácido que é precursor de serotonina. Calma que tá difícil, mas vou simplificar. A serotonina é precursor de melatonina. Mais uma vez a melatonina. Então, de manhã, perto do café da manhã, a gente pode fazer um lanche ou então um café da manhã com aveia e banana. E isso pode ajudar lá no sono. Que maravilha! E a gente está vendo castanhas aqui também, né? Castanha do Pará, elas têm alguma influência importante também? Também. As castanhas, amêndoas, a semente de abóbora também, elas podem influenciar também na modulação de cortisol e também são fonte de triptofano. Então a gente pode fazer um mix com elas e com o farelo de aveia e triturar as amêndoas, as castanhas e colocar em iogurte, colocar talvez em saladas, também fica bem gostoso e a gente pode colocar. Só pra gente mostrar aqui, então a gente tem amêndoas aqui, né? Castanha do Pará e a castanha de caju, que é mais consumida, né, normalmente. Ana, e para finalizar, você escolheu alguns chás aqui. Qual é o papel deles na recuperação aí no nosso sono? Então, eu tenho chás que aumentam o tempo de sono e alguns chás que ajudam você a dormir mais rápido, tá? Então, a gente tem o chá de melissa, o chá de erva doce, o chá de mulungu. E, inclusive, esses chás são mais indicados próximo ao horário de dormir. E de manhã a gente pode colocar o chá verde, mas só até umas 2, 3 da tarde para não atrapalhar cortisol, tá? Então, o chá verde durante a manhã também pode ajudar a modular cortisol por conta da teanina. E esses outros chás que eu falei, próximo ao horário de dormir. Legal, então a gente pode também utilizar alguns chás durante o período do dia que vão favorecer também. Bom, eu acho que a gente tem aqui um pouco do que se pode escolher no supermercado para a gente poder ter um sono mais adequado. Mais alguma coisa, Ana, que você possa dar dica para nós? Bom, resumindo tudo, o consumo desses alimentos podem ajudar, não ficar com muita exposição à luz no período noturno, tomar um cuidado aí com o tempo de sono, que também é importante a gente ter uma rotina no horário de dormir e o horário de acordar, e é isso. É isso aí, então. Eu acho que todo mundo agora entendeu um pouquinho da necessidade de se alimentar bem, não só para recuperar depois após o exercício, mas também para a gente ter uma recuperação, um sono adequado que vai influenciar tanto na saúde quanto na performance física. Espero que vocês tenham gostado e próxima semana tem mais. Mexa-se!